E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu vou te mostrar que você e eu, todos nós, temos uma missão muito importante, que é de ajudarmos as outras pessoas, consolarmos as outras pessoas, mesmo quando nós estivermos precisando de ajuda, tá bom? Pessoal, eu quero ler para vocês uma passagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Você que precisa de uma palavra de Deus hoje, abra o seu coração, irmão, porque essa palavra ela é muito forte, é uma palavra que ela já me ajudou bastante e até hoje ela me ajuda, porque sempre quando eu estou passando por alguma dificuldade, eu me lembro dessa passagem aqui. A passagem é 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 ao versículo 5. Preste bastante atenção, ó. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aleluia? Amém? Aqui, irmãos, diz o seguinte, ó: assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha que interessante, irmãos. Aqui está dizendo que nós cristãos, nós passamos pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou. E Paulo ele diz que isso é um privilégio. Paulo ele aprendeu a enxergar pelo lado positivo, ele aprendeu a se alegrar no meio das lutas, porque isso é uma honra, a gente poder participar dos mesmos sofrimentos de Jesus. E ele disse aqui que não somente os sofrimentos, mas também a consolação. Através de Jesus nós somos consolados por Deus. E essa passagem diz algo muito interessante também. Nós somos consolados para consolarmos os outros, as outras pessoas, com a mesma consolação que nós recebemos. Então, meu querido, essa mensagem é para você hoje. Você que está passando por um momento difícil, você que está vivendo aí um tempo complicado, um deserto que parece não ter fim. Eu quero muito que você aprenda essa lição. Tudo que você está passando hoje é para que você venha consolar outras pessoas depois. Amém? Glória a Deus. Já temos aqui mais de 1000 pessoas na sala. Eu quero pedir que você, antes de eu continuar essa mensagem, que você compartilhe, envie para os seus amigos, porque nós vamos dar uma continuidade e eu vou citar aqui 2 exemplos bíblicos de pessoas que foram consoladas, foram abençoadas por Deus para depois abençoarem outras pessoas. Então deu para entender, irmãos? Deus primeiro ele nos consola nos nossos momentos de dificuldade para depois a gente abençoar outras vidas. Amém? Você pode reparar que muitas das mensagens que eu trago aqui no meu Instagram, no YouTube, no Facebook, são mensagens de situações que eu vivi e que hoje eu posso estar te ajudando. E eu desejo que você faça a mesma coisa, tá bom? Então teve um irmãozinho aqui que perguntou: pastor, onde que está essa passagem? Em 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 ao versículo 5. Uma das mensagens que eu mais gosto, mais me ajudam na caminhada com Deus. Então você que está passando por lutas, saiba que o Senhor está com você. Amém? Eu quero só fazer uma oração rápida, porque nós vamos agora iniciar com essa palavra, baseado nessa mensagem de 2 Coríntios. Se você puder, ore junto comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco na Tua presença agora para te pedir que o Teu Espírito Santo venha falar através de mim, Senhor. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão passando por lutas, passando por grandes necessidades, mas o Senhor é por nós, Pai. Oh Deus, nós estamos aqui no começo desse dia. Oh Deus, sabemos que tantos desafios ainda nos aguardam, tantos sofrimentos ainda nos esperam, mas Senhor, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que permite que a gente entre na fornalha, mas o Senhor está conosco lá na fornalha, o Senhor está conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu lembro aqui de um exemplo que pode nos ajudar a gente entender um pouco melhor isso. O exemplo é o do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que
o apóstolo Paulo, ele tinha sido preso em Roma porque ele estava pregando o evangelho. Só que quando ele estava preso, ele estava muito machucado. As suas costas estavam muito marcadas pelas chicotadas que ele havia recebido. E Paulo, ele tinha um companheiro que era Silas. E é interessante que no meio daquela dor, daquele sofrimento, eles tiveram forças para louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que era meia-noite, mais ou menos para nos dizer o seguinte: no momento mais difícil, no momento mais escuro, à meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar louvores. É como se eles tivessem lembrado dos hinos da harpa, né? Como se eles tivessem lembrado daquelas músicas que eles aprenderam na igreja, né? Na época não tinha igreja, mas eles se lembraram de algumas canções e começaram a cantar. E aquilo, irmãos, começou a romper os céus, porque o natural do ser humano é o que? É reclamar. Imagine a dor que eles estavam. Mas a Bíblia diz que naquele momento, aqueles homens que estavam na prisão ouviram Paulo e Silas cantando, foram impactados e de repente, irmãos, veio uma tempestade. Perdão, a gente fala tanto de tempestade, né? Não, de repente veio um terremoto. E esse terremoto rompeu as cadeias de todo mundo e libertou Paulo e Silas, e junto com os outros presos. E eu só sei que naquela hora o carcereiro, o homem que cuidava daquela prisão, ele ficou desesperado e ele pensou acabar com a vida dele. Ele iria se suicidar naquele momento. Mas Paulo falou: não faça isso, a sua vida é preciosa. Não faça isso, porque o Senhor vai trabalhar na sua vida. Então, o que aconteceu pouco tempo depois? Paulo e Silas chamaram esse carcereiro, foram até a casa desse homem, né? Esse homem limpou os ferimentos de Paulo, de Silas. Esse homem trouxe a sua família para ouvir o que Paulo tinha para dizer. Com certeza, ele deve ter dito: gente, vocês tinham que ver, foi um terremoto tão forte, tão impactante, que tremeu toda a cadeia. E agora eu estou com medo, porque se eu voltar lá para os meus patrões, pode ser que eles venham querer me matar. Então, Paulo, nos dá uma palavra aí de esperança. E aí Paulo falou: meu irmão, não tenha medo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquele momento, irmãos, Paulo pregou o evangelho, a família inteira se converteu naquele momento. Meu irmão, eu tenho uma palavra para você, você que está esperando a salvação da tua família, você que tem orado pelos seus pais, pelos seus irmãos, porque você talvez seja a única pessoa que se converteu aí na sua casa. Eu quero te dizer, não duvide do que Deus pode fazer. Amém? Não duvide do agir de Deus, porque Deus a qualquer momento, ainda que seja pelo medo, pelo susto, pelos acontecimentos que virão, Deus ele quer salvar a tua casa e você pode ser esse instrumento de Deus na tua família. Amém? Então aqui nós percebemos uma coisa: Paulo entrou como prisioneiro e ele saiu como alguém que estava no comando. Paulo entrou como derrotado, ele saiu como vitorioso. Talvez Paulo entrou como alguém que estava frio na fé, porque ele estava desanimado, abatido pelos problemas. De repente, ele saiu fortalecido pelos louvores. Então é isso que Deus faz, irmão. Deus permite a gente passar pelos sofrimentos, que são os mesmos sofrimentos que Jesus passou. Lógico que guardadas as devidas proporções, porque Jesus sofreu infinitamente mais do que nós. Mas nós também sofremos nessa vida, e a vida cristã é assim. E a própria palavra diz que Jesus ele aprendeu a obediência através das coisas que ele sofreu. E nós também somos assim, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Amém? Então, eu não sou maior do que Jesus. Se Jesus passou, quem sou eu, né? Então, eu passarei também pelas mesmas provas. Mas a promessa é de que o mesmo Deus que nos permite passar pelo sofrimento, Ele também nos consola em todas as áreas, em todas as situações. Amém? Então o Senhor quer ir te consolar em nome de Jesus. E Ele quer te abençoar de tal maneira que você vai sair mais fortalecido e você ainda vai ajudar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. E eu vou citar outro exemplo aqui, mas antes quero agradecer vocês que estão aqui na sala. Muito obrigado, pessoal. Peço que vocês compartilhem. Vocês que gostam, tem muita gente dizendo aí: pastor, eu amo suas orações. Irmãos, vocês não sabem a alegria que eu fico quando eu entro ali na salinha para gravar essas orações. Eu fico muito fortalecido.
Vocês não sabem o resultado que isso traz na vida de vocês. Glória a Deus. Vamos continuar então? Aleluia. E tem um outro exemplo muito parecido com o exemplo do apóstolo Paulo, que é o exemplo de José. A Bíblia mostra que José, ele tinha 17 anos, desde a sua adolescência, ele foi perseguido pelos irmãos, ele tinha um sonho, né, que Deus havia colocado um sonho no coração dele, de que toda a sua família se serviria a José. Eles veriam a obra de Deus na vida de José. Eles seriam abençoados por José. O problema, irmãos, é que Deus ele promete uma coisa, só que até acontecer existe um processo. Então, aliás, esse problema não é de Deus, esse problema é nosso. Por quê? A gente não quer passar pelo processo, não é verdade? A gente quer só a bênção. Você aí que tem uma promessa do Senhor para a sua vida, eu também tenho, mas eu tive que passar pelo processo. Então, você também precisa passar por tudo aquilo, né, que vai acontecer na sua vida até chegar ao cumprimento da promessa. Então, José ele contou esse sonho para os irmãos, e o fato dele ter contado trouxe muita indignação, porque os irmãos com certeza pensaram, uai, quem que é esse menino? Quem que ele está achando que é? Será que ele está achando que nós vamos servir ele um dia? Sabe, irmãos? Então, às vezes Deus permite, né, que aconteça isso, não quer dizer que seja uma regra, né? Você não pode contar o seu sonho para ninguém. Às vezes o simples fato de você estar crescendo na vida, estar sendo abençoado, as pessoas já ficam com raiva de você, sabe? Tem muita gente que diz, nunca conte o seu sonho para ninguém. Não, irmão, se for pessoas de confiança, e no caso ali era a família de José, mas talvez ele devesse ter mais precaução, porque os seus irmãos já vinham demonstrando que tinham ciúmes dele. Inclusive porque o seu pai, José, era o queridinho do papai, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, Deus, ele não tem filhos prediletos. Guarde isso. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que o agradam mais. E com certeza José, ele agradava mais o seu pai. Então, José era o queridinho do papai e de repente eles ficaram com muitos ciúmes e decidiram jogar José dentro do poço. Então, quando José foi lançado dentro do poço, antes disso, os seus irmãos disseram, olha lá, lá vem o sonhador, lá vem o tal sonhador. Irmãos, naquele momento eu acredito que o diabo estava tão enfurecido com José, porque José ele tinha um sonho de Deus no coração dele. Quando você tem um sonho de Deus no seu coração, uma promessa, algo que você está acreditando muito, você se torna o alvo do inimigo. Mas é normal, como eu te disse, é um processo, amém? Então Deus permite isso. E o que aconteceu? O diabo jogou José naquele poço. Sabe o que o inimigo estava querendo fazer? Ele estava querendo fazer com que aquele sonho morresse, parasse por ali. Porque eles falaram, olha lá o sonhador, olha lá aquele que tem os sonhos de Deus no coração dele. Então o diabo quis acabar com aquilo ali. E depois disso, um dos irmãos ficou com dó, decidiram tirar ele dali e decidiram vender José como escravo. Sabe o que eu vejo aí também? O diabo, ele quis tirar a identidade de José. Você, meu querido irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui agora, eu creio que Deus está falando com muita gente aí. Você tem um sonho de Deus na sua vida, por isso que tentaram contra você. Por isso que tentaram te ferir com palavras, tentaram te desanimar a cumprir o teu chamado. Saiba de uma coisa, só porque você tem um sonho de Deus, não quer dizer que todo mundo vai te apoiar. Não quer dizer que todo mundo vai estar do seu lado, não vai ser. Até mesmo pessoas cristãs, olha isso, pessoas de Deus, pessoas que têm o Espírito Santo, muitas delas não vão entender. Por quê? Porque o sonho que Deus colocou foi no seu coração. Não foi no coração do teu pai, da tua mãe. Não foi no coração dos teus irmãos. Esse sonho foi no coração... Deixa eu só desligar aqui, irmãos. Tocou o telefone, deixa eu desligar. Beleza, vamos voltar. Esse sonho, Deus colocou no teu coração. É por isso que você sofre tanto, você sofre calado, porque os profetas de Deus são solitários. Pessoas de Deus de verdade, muitas vezes vivem sozinhas. Eu passei muito tempo sozinho, sabe? Então é normal, mas a presença do Senhor vai ser revelada somente para você. Eu me lembro que a minha avó era convertida, ela já faleceu, mas ela orou por mim antes de eu me converter. E era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e eu lembro que as pessoas pediam muita oração para ela, sabe?
Sabe os crentes 6 horas? Né? Ô irmãzinho, ora para mim, 6 horas para mim aí. Né? E eles pediam oração para ela. E ela falava assim, olha, eu posso até orar, mas da água que eu bebo, você não vai beber. Então, irmãos, a fonte ela é jorrada dentro de nós, quando nós buscamos ao Senhor. E aqueles que vivem só de oração, não buscam ter um relacionamento com Deus, não desfrutam da presença do Senhor. Então, voltando aqui para José, eles venderam ele como escravo. E é aí que o diabo ele vem tentando contra a sua vida. Porque o diabo ele queria tirar a identidade de José como filho de Deus. E você também, meu irmão, o diabo quer que você perca a sua identidade. Ele quer. E como que ele faz isso? Colocando os valores do mundo em você. Se você se tornar parecido com o mundo, você perdeu toda a sua essência, tudo aquilo que Deus te chamou para ser, um filho e uma filha abençoada por Deus. O diabo não quer que você receba o perdão de Deus quando você pecar. Ele quer dizer assim, você pecou? Você é pecador, você é safado, você não pode ser aceito por Deus. E é mentira, porque Deus ele te aceita do jeito que você é, apesar das suas falhas. Mas se você tem o Espírito Santo, Deus não vai deixar que você continue do jeito que você está. Amém? Então, nós vemos a importância de nós termos o amor de Deus dentro de nós e essa identidade de filhos amados do Senhor. Quando Jesus, por exemplo, antes dele começar o seu ministério, Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo e sabe o que aconteceu naquele momento? A Bíblia diz que os céus se abriram e quando o céu se abriu, todos ali que estavam, e Jesus também, eles ouviram uma voz. E nessa voz o Senhor disse assim, Tu és o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Ali Deus falou com Jesus, Deus revelou o amor dele pelo seu filho. E eu creio que aquilo foi a base do seu ministério, o amor de Deus. Tem muita gente que fala muito sobre a ira de Deus, né? Só que o Evangelho, irmãos, ele revela o amor de Deus por nós. É claro que lá na cruz, Deus derramou da ira dele sobre os pecados. Mas se formos analisar, isso é uma demonstração de amor. Porque Deus ele não poupou o Filho dele para que hoje eu e você pudéssemos receber desse amor. Amém? Jesus foi abandonado na cruz para que hoje você e eu não fôssemos abandonados pelo Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos entender que o inimigo vai se levantar, mas Deus é por nós. Amém? Deus é maior. Aleluia. E outra coisa muito importante, irmãos. Depois que José foi vendido como escravo, ele foi morar na casa de um homem chamado Potifar. E Potifar era um ajudante do rei do Egito, do governador do Egito. E Potifar então tinha uma esposa que trabalhava lá na casa dele. E José era um homem de Deus, um homem que não se deixou vencer. Duas coisas. José ele passou pela primeira etapa. Ele não esqueceu do sonho de Deus. Segunda etapa. José ele não perdeu a sua identidade. E a prova disso é que a esposa de Potifar, ela ficou encantada com José, porque José, talvez mais do que a aparência física, José, ele era bonito por dentro, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus. Então, aquilo atraiu aquela mulher, porque as pessoas do mundo, elas veem que nós somos diferentes e elas ficam encantadas, elas pensam, nossa, eu queria ter a pureza de vocês. Eu me lembro que quando eu estava esperando em Deus pela minha esposa, eu já estava solteiro há muito tempo, mas eu pensava, eu vou ter relação sexual somente com a minha esposa, com a mulher que Deus colocar no meu caminho, porque eu creio que essa é a vontade de Deus, que o homem se una à sua mulher, mas isso dentro do casamento. E eu me lembro que muitas foram as propostas, irmãos. Muitas pessoas falavam, nossa, eu te admiro, porque no mundo eu não conheço alguém que viva dessa maneira. Mas, irmãos, isso é porque nós brilhamos, o homem e a mulher de Deus, ele tem um brilho especial. Amém? Nós temos esse brilho do Espírito Santo em nós. E aí, o que aconteceu? José, ele foi assediado pela mulher de Potifar. E aquela mulher queria se deitar com José. Mas José, ele não perdeu a sua identidade de filho obediente do Senhor. E José, então, ele resistiu àquela tentação e ele deixou aquela mulher e saiu correndo. E aquela mulher agarrou nas roupas dele, arrancou a roupa de José e José saiu correndo. E de repente chegou o marido daquela mulher e aquela mulher inventou umas mentiras contra ele. E José foi preso injustamente. Olha isso, irmãos, o tanto que é difícil.
servir a Deus é muito difícil. Se você quiser servir de verdade ao Senhor, saiba que muitas vão ser as provações. Os sofrimentos serão muito grandes, mas tem aquilo que eu te falei. Deus, Ele nos consola em todas as nossas tribulações. E aquele versículo que eu li de 2 Coríntios diz, para que nós possamos consolar os outros nas tribulações que eles também estão passando. Amém? E o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que José foi preso injustamente. E eu acredito que ali veio o terceiro ponto do diabo tentando contra a vida do servo de Deus. Ele queria acabar com a reputação de José. José, ele continuou com o sonho de Deus, ele continuou com a sua identidade de homem obediente, mas de repente ele foi acusado injustamente. Então tome cuidado, irmãos, porque nós também podemos passar por isso. Nós não somos melhores que ninguém, mas é nesse momento que o Senhor vai nos defender, na hora certa. Eu creio que o sentimento mais difícil, mais doído que tem, mais doloroso, é o sentimento da injustiça. É você pagar por uma coisa que você não fez. E Jesus, ele sofreu a maior injustiça que possa haver, se formos analisar. Jesus, ele foi morto naquela cruz sem ter um pecado sequer, mas ele fez isso por amor. Irmãos, nós precisamos aprender a ser obedientes a Deus, mesmo sendo injustiçados. E o apóstolo Pedro, ele falou, irmãos, se nós tivermos que sofrer, que seja por sofrer por fazer o bem e não por fazer o mal. Porque quando você faz uma coisa errada e você sofre por aquilo ali é algo justo. Você sofreu o castigo que você merecia. Agora, quando você está fazendo a vontade de Deus e mesmo assim sofre, aí, irmãos, nós estamos colhendo frutos para a vida eterna. Nós estamos sendo abençoados por Deus, porque no tempo certo o Senhor vai nos honrar. Amém? E foi exatamente o que aconteceu com José. Depois daquilo ali, José, ele foi honrado por Deus. E na hora certa, ele foi chamado para interpretar os sonhos do faraó. E eu quero ler para você aqui, está aqui em Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ver o que o faraó disse para José depois que ele interpretou os sonhos dele. Olha o que diz, irmãos. Diz assim, Gênesis 41, o versículo 38 ao versículo 43. Diz assim, Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José, uma vez que Deus revelou a você todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Olha isso, irmãos. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dos arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Glória a Deus. Irmãos, é isso que Deus faz. Naquele momento, José, ele com certeza passou um filme na sua cabeça. Ele pensou, nossa, olha o que Deus está fazendo. Só que o maior e o melhor ainda estava por vir. Porque quando José foi colocado, aposto ali, como governador do Egito, ele não sabia, mas Deus iria usá-lo para livrar todo o Egito e livrar até mesmo a sua família da seca, da pobreza, da miséria que viria sobre aquelas terras. Porque José teve uma interpretação de sonho de que viriam anos ali de seca, de muita seca. E eles então precisavam separar 20% de tudo aquilo que eles arrecadassem. Olha aí José nos ensinando algo precioso a respeito de finanças, né? José era um bom administrador. E ele então falou, tudo que nós ganharmos aqui, nós vamos ter que juntar 20%, porque vai vir uma seca tão forte, vai durar tanto tempo, que todo mundo vai morrer. E foi naquele momento, irmãos, no período de grande dificuldade, de fome, que José, ele juntou nos celeiros e depois ele pôde suprir e vender para as outras nações. E foi o momento que o Egito se tornou uma poderosa nação, porque
A Bíblia diz que José, ele comprou todos os terrenos, tudo, porque ninguém tinha dinheiro mais e todo mundo passando fome, então José trocou por alimentos. E aí naquele momento foi o momento da sua família, porque a sua família também estava passando fome e os seus irmãos foram até o Egito pedir ajuda. E quando eles chegaram ali no Egito, quem que estava ali, irmãos? Quem que estava ali para atender, para ajudar os seus irmãos? Era José. E José se revelou para eles, ele falou, olha, vocês tentaram contra a minha vida, me jogaram naquele poço, me venderam como escravos, mas Deus converteu todo o mal em bem. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Você hoje está sofrendo injustiça, você está passando por lutas, tem muita coisa que você não está entendendo nada, mas Deus vai converter isso tudo em bênção, se você permanecer nos caminhos de Deus. Amém? Se você não duvidar das promessas de Deus, se você não pagar o mal com o mal, se você retribuir com o bem, se você aceitar passar pelas lutas dando glória a Deus, Deus vai tirar você de uma situação difícil e vai colocar numa situação de liderança, no comando da situação. E isso vai ser um testemunho maravilhoso para a sua família. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Nos momentos mais difíceis, Paulo e Silas, José, eles deixaram de ser vítimas daquela situação e se tornaram protagonistas. Amém? Então, é isso que Deus faz. Mesmo sendo fracos, aqueles homens, eles se tornaram pessoas fortes, porque colocaram a sua confiança no Senhor. E é isso que Deus tem para você. Amém? Eu quero ler aqui alguns comentários. Nós também, que somos cristãos, nós podemos fazer as mesmas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui uma pessoa lá de Angola, tem visto os meus vídeos, tem sido muito abençoado. Eu fico muito feliz por isso. Glória a Deus. Se você foi tocado, compartilhe esta mensagem. Eu creio que tem muita gente passando por lutas, irmãos. E muitas vezes a gente esquece de Deus e começa a focar nos problemas. E aí a gente perde a bênção por causa disso. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? E não saia ainda, porque eu quero fazer uma oração agora. Eu quero pedir que o Senhor te console. Deus te conforte nesse momento difícil, para que você possa ser um exemplo da transformação de Deus e que você possa ser uma bênção na vida das outras pessoas, tá bom? E lembre-se, busque se lembrar de alguém aí na sua vida, alguém que precisa ouvir esta palavra, alguém que precisa de uma mensagem de conforto. Você pode ser um instrumento de Deus na vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos orar? Se você puder, você vai fechar os teus olhos agora. A Efigênia falou o seguinte: pastor, parece que a luta não vai acabar. E realmente, irmã, parece que passa ano após ano e não sai do lugar. Parece que a nossa vida, parece que nós estamos perdendo tempo. Sabe, eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor, eu ainda fiquei um bom tempo de molho. Eu fiquei ainda trabalhando na empresa do meu pai. Parecia que nada estava acontecendo. Mas, irmãos, Deus tem um tempo perfeito. Ele sabe a hora certa de acabar com o seu sofrimento. Amém? Fique firme com Jesus, porque a tendência é que piore aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus você está mais próximo a cada dia do cumprimento da promessa, assim como aconteceu com José, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar aqui nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Oh Deus, tanta gente passando por lutas agora, meu Pai, tanta gente agora sofrendo, o deserto parece estar queimando, Senhor, é uma luta terrível, meu Pai. Mas eu te peço, conforta esses corações agora, Senhor. Oh, Jesus, que a gente venha se fortalecer no Senhor cada dia mais. Que quanto maiores forem as lutas, Pai, maior vai ser a vitória, maior vai ser a ousadia, maior vai ser o tratamento do Senhor conosco, no nosso caráter. Senhor, te pedimos perdão. Quantas vezes a gente reclama, meu Pai? Quantas vezes a gente duvida do Teu poder? Oh, meu Deus, abençoa a nossa vida, Pai. E que o Senhor nos ensine a sermos como Jesus, que em momento algum reclamou, em momento algum ficou falando dos seus problemas para as pessoas. Pelo contrário, Jesus, ele entendeu que é nas tribulações que o Senhor nos consola, para que a gente venha consolar os outros. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa esta pessoa que está agora, nesse momento tão complicado.
se sentindo pressionada pela sua família, ela já não sabe mais como sair dessa situação, mas o Senhor sabe e no momento certo tudo vai se resolver. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é isso que Deus faz. No momento certo, Deus te protege, Deus te defende. Deixa as pessoas falarem mal, deixa as pessoas não acreditarem em você. É o Senhor quem te justifica. Amém? Eu costumo dizer o seguinte: o justo não se justifica, porque é o Senhor quem nos defende. Glória a Deus. Eu aconselho você ler, se você puder ir na sua casa, leia o Salmo 37. É um salmo que já me ajudou bastante. Ele fala sobre isso, sobre as injustiças da vida. Deus está com você, irmãos. Confie. Deus pode abrir uma porta que você nunca está vendo, que você não está enxergando. Deus pode arrumar a papelada lá dos advogados. Se tem uma coisa que parece que o diabo gosta, é de processos, né, na justiça, porque o diabo fica enrolando esse negócio, ele levanta advogado para tentar contra você, para tentar atrasar esse processo. Mas, irmãos, quando Deus põe a mão, o diabo bate em retirada. Eu não estou falando nada aqui contra a profissão de advogado, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Se bem que tem um filme lá que chama O Advogado do Diabo. Aquele filme eu quero assistir, fiquei sabendo que é muito bom, porque mostra como o inimigo, né, ataca. Mas a profissão de advogado é uma bênção, porque imagine se não existisse leis aqui, né, irmãos, na nossa terra. E até mesmo os advogados se inspiram nos 10 mandamentos. Você sabia disso? A lei que Deus deu ali a Moisés, para o povo de Israel, até hoje é um exemplo do quanto funciona. A lei funciona, mas muitas pessoas querem abusar de nós, muitas pessoas se deixam ser levadas pelo inimigo e nos colocam em processos, e nós devemos ficar na dependência de Deus para que a gente seja abençoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. O Salmo é o 37, Ana Isabel. Ela perguntou aqui. Irmãos, quero agradecer, 2.500 pessoas mais ou menos. Está assistindo do Japão. Olha isso, irmãos. A Kelly Ricardo está assistindo do Japão. A Solange está se recuperando de uma cirurgia do coração. Ô Solange, que Deus te abençoe, que você receba a cura completa em nome de Jesus. Amém.